dia a todos, que sejamos bastante observadores da questão da criança e do adolescente. E eu trouxe esse tema não só pela questão de 18 de maio, ou mês, né, para a gente se movimentar contra os abusos e violência que acontece com as nossas crianças e com nossos adolescentes. Mas eu sempre gosto de alertar sobre a criança, porque nós vamos sê-la sempre. Até porque a nossa criança interior, ela precisa de ser acolhida, ouvida, sentida. E se nós não estivermos atentos para as situações que estão envolvendo as nossas crianças e os nossos adolescentes, a probabilidade de termos futuros adultos desequilibrados, sem afeto, sem respeito, sem o autorrespeito, é bem próximo de 100%. Por que bem próximo? Porque terão aqueles que durante o caminho procurarão ajuda, despertarão as habilidades para lidar com as dores de hoje, né? Mas nós vamos ter grande número de pessoas adultas e idosos com sérios transtornos emocionais. Prestem atenção que eu disse transtornos emocionais e não mentais, né? Até porque as nomenclaturas e conceitos foram se modificando, então a gente não fala hoje de transtorno mental. Nós temos vários transtornos, vários espectros dentro das diferenças, né, da neurobiologia, da própria psicologia do comportamento, né, de tudo isso. Então nós vamos aprimorando o nosso falar, vamos aprimorando os nossos conceitos, e eu confesso que eu fico muito preocupada com o não aprimoramento das nossas posturas e atitudes éticas, morais e afetuosas para com esses indivíduos ainda pequenos na estatura, mas com histórico de vida muito grande e muito recheado de pouco acolhimento afetivo. Nós que trabalhamos com a saúde, principalmente vocês que estão mais na ponta, diretamente dentro da comunidade, né, das unidades de saúde da família, sentem na pele e sabem exatamente como é preocupante e como nós nos sentimos extremamente incompetentes e sem saber o que fazer. Agora mesmo acabei de receber uma informação sobre um seminário que vai haver dia 17 próximo, né, no Ministério Público. Todo ano eles fazem essa atividade como uma forma de nos orientar e nos alertar. E imaginem que, como sempre eu digo que nós somos educadores da sociedade, por que somos educadores? Porque nós temos que orientar os pais, os cuidadores, para que prestem atenção nas suas crianças. E o mais triste e mais grave é quando nós vamos encontrar na própria família os agressores, né? As mães, os pais, que são as pessoas que deveriam estar preparadas para lidar e cuidar desse ser pequenino. Mas por uma questão de números históricos desses pais, né, desses tutores, nós vamos sempre chegar numa história de agressividade, de punição, de violência, seja ela qual for, violência psicológica, violência física, violência sexual. Então, se nós prestarmos atenção, nós estamos multiplicando
esses acontecimentos em função de que os agressores de hoje, ontem foram agredidos. E como nós lidamos com pessoas e cada uma tem uma forma de absorver as dores, nós vamos ter um grande número de agressores futuros. Então a gente precisa pensar muito no que nós podemos fazer, nós temos que nos movimentar, nós temos que sermos acolhedores. E para isso nós temos que cuidar de nós, né? Eu sempre falo isso dentro da gerência de segurança e saúde do trabalhador, que nós precisamos nos cuidar. O auto-amor e o autocuidado são ferramentas indispensáveis para que possamos ser profissionais e cidadãos que vamos aprender a lidar com isso. Aprender eu não diria porque é muito sofrimento, mas nós vamos aprender a lidar oferecendo algum suporte que seja educacional. E eu não estou falando do processo educacional cognitivo. A nossa educação emocional ela está muito carente e nós precisamos retomar isso urgentemente. Nós realizamos um trabalho semanal nas tardes de quinta-feira, onde nós fazemos acolhimento com os servidores no sentido de orientá-los a pensar neles mesmos. Não sei se eu já disse aqui, mas vale repetir, nós somos excelentes cuidadores das dores e das doenças dos usuários. Mas nós esquecemos do usuário principal e primordial que somos nós. Nós somos usuários da nossa própria saúde. E se nós não estivermos bem, não vai adiantar muito o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acredito muito que escrever é muito válido, é necessário e são políticas que ficam firmadas e confirmadas para que nós possamos exigir nos movimentos sociais controladores, né? Controladores da qualidade da saúde prestada, para que a gente realmente faça isso funcionar. Abrir creches e CMEs é um passo válido, está escrito lá no ECA. Oferecer uma saúde e uma educação de qualidade, perfeito. Mas nós estamos aqui para pensar muito além disso. Isso é teórico, isso é prática, mas nós não estamos sendo pragmáticos, no sentido de orientar os nossos cuidadores, os nossos profissionais que estão sendo contratados para o CIMEI. Essas pessoas têm suas dores, têm os seus sentimentos, as suas emoções, que na maioria das vezes estão em desequilíbrio. Porque todos nós fazemos parte da sociedade. E a sociedade é quem vai para o trabalho. Eu falo muito isso nas unidades de saúde. Nós estamos indo trabalhar adoecidos, porque a nossa sociedade está adoecida. E se cada um de nós pensarmos um pouquinho em nós, para fazermos melhor para nós, com o objetivo de fazer melhor para o outro, a gente vai conseguindo, né, a passos pequeninos ir transformando. O que não é possível é a gente só pegar o que está escrito nas leis e diretrizes e achar que é o suficiente, porque não é, né? Não adianta muito só nós oferecermos uma consulta especializada se nós não tivermos ouvidos para escutar o nosso usuário. Existe uma diferença entre escutar e ouvir, a gente já falou disso aqui. Nós precisamos escutar, nós precisamos ter uma escuta qualificada. Esse termo é tão utilizado, né? Nos nossos cadernos de saúde, da estratégia saúde da família, e a gente está perdendo essa prática, porque nós estamos cansados, nós estamos doentes, e muitas vezes nós esquecemos de nos preparar para, né? Então a nossa reflexão de hoje
é para além do ECA. Porque nós precisamos pensar que todo ser humano quer e precisa ser cuidado. E com a criança não é diferente. Porque essa criança ela vai crescer. Ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um jovem, ela se tornará um adulto. Ela se tornará um profissional em qualquer segmento mercadológico, seja público, seja privado. E essa pessoa vai contribuir com o que ela recebeu. Então, se ela recebeu acolhimento, carinho, atenção qualificada, não é uma atenção de sair para passear, mas levar o celular, está sentado na mesma sala, mas cada um no seu celular, essa atenção não tem qualidade. Essa companhia não é qualificada. E a gente precisa ir despertando para isso. O que está acontecendo conosco, né? Eu vou dizer muito do profissional do serviço público. Nós estamos preenchendo as nossas 60 horas semanais. Isso se eu trabalhar só durante o dia. Se eu trabalhar à noite, eu ainda consigo buscar algum plantão, cobrindo plantão para alguém, comprando plantão de alguém, que eu preciso de dinheiro. Só que a gente esquece de fazer contas, na ponta do lápis mesmo. Essa semana conversei com uma servidora onde eu disse para ela, o outro plantão que você está fazendo é para você comprar remédio, para pagar o transporte, porque dependendo do deslocamento entre os dois locais de trabalho, eu não consigo fazer isso se eu não tiver um carro ou se eu não tiver um veículo próprio, eu tenho que pagar por um. E aí a nossa qualidade de vida não tem como ser ofertada para a criança e para o adolescente, que a grande maioria de nós está com alguém por perto. Mesmo que a gente não tenha filho, que a gente não tenha sobrinho, que a gente não constituía uma família secundária, nós estamos todos cercados por crianças e adolescentes. Eles fazem parte da sociedade. Eles não são seres à parte da sociedade. A gente já conversou sobre isso também. A partir do momento que eu incluo a criança na sociedade através do ECA, eu tenho que incluí-lo também nas minhas condições emocionais. E aí a gente fica procurando por uma criança quietinha, educada, que não seja agressiva, que não seja indisciplinada. Nesse momento existe até uma preocupação com os pesquisadores do TEA, né? Que é os espectros autista, né? Que são os vários transtornos dentro de um espectro autista, que muitos pais já estão achando que suas crianças têm algum espectro. Mas, na verdade, essas crianças estão alheias à convivência com o ser humano. Porque se eu quero que uma criança tome uma mamadeira ou uma refeição, eu coloco ela para ver uma televisão ou eu coloco para um celular na mão dela. Dia desses presenciei uma mãe almoçando com o filho na praça de alimentação de um shopping. Ela olhando para o telefone, colocando a colher com a comida na boca do menino e o menino olhando para o celular. Ninguém sabia o que estava fazendo. Nem ela tinha a clareza da necessidade, da preciosidade da alimentação, e nem o cérebro dele estava registrando a saciedade ou não. Então nós não vamos ter crianças diferentes se nós não agirmos diferentes. Nós precisamos acolher as crianças que estão sendo violentadas de uma forma amorosa e emocionalmente equilibrada. E nós temos centenas delas, milhares delas. Então, nesse mês que a gente para pensar sobre isso, que a gente mantenha as mesmas atitudes, os mesmos movimentos,
em todos os 12 meses do ano, porque nós precisamos fazer isso. Porque nós estamos negligenciando a nossa criança interior. Porque quando a nossa criança interior entra em contato com a criança externa, nós não damos conta. Nós sofremos mais ainda. Mas a criança interior é assunto para o próximo encontro. Então, como é cuidar da criança? Que aspectos abrangem o cuidar da criança? Eu comecei dizendo que não basta ter CMEIs, creches, SEIs, escolas integrais, parques, educação acadêmica. Isso é básico, isso é fundamental. Mas eu preciso de além disso. Eu preciso de facilitar ou prestar uma possibilidade de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Pouca coisa, né? Nós temos aí 5 aspectos que a gente não pode negligenciar nenhum deles em função do outro. Não é raro entre nós, profissionais da saúde, principalmente quem consegue fazer plantão, né? Porque aí nós vamos encontrar colegas que fazem as 40 horas da estratégia de saúde da família. No final de semana ele vai para um plantão em Brasília, ou durante a semana à noite ele pega um plantão por aqui mesmo. É impossível que eu tenha uma segurança física e psíquica para cuidar de alguém. Ah, mas eu tenho que aproveitar enquanto eu sou jovem. Beleza. Cada um sabe do seu limite. Só que eu estou falando com pessoas que vão desenvolver um transtorno emocional e transtornos físicos em função do cansaço. Porque com essa carga horária super acelerada, eu não consigo fazer nenhuma atividade física. Nenhuma. Quando eu paro, eu me jogo no sofá e vou para as redes sociais. E aí não é prazeroso, porque nas redes sociais eu vou entrar em contato com assuntos que ainda vão mexer com o meu emocional. Porque são notícias desastrosas, trágicas e uma série de fatores que vai influenciar na minha saúde mental. Então, lá no artigo 3º do ECA, está escrito que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Eu não gosto muito de pessoa humana, porque pessoa, na minha cabeça, na minha concepção, é humano, né? Mas, enfim, o ECA foi escrito em 1990, muito jovem ainda vai fazer 33 anos em julho, e a gente precisa rever todas essas políticas escritas e emparelhá-las com o que a gente está praticando. Quando nós falamos em creches e em SEI, né? Centro Educacional Infantil, é muito complicado quando eu trabalho com 2 turnos, porque a mãe não trabalha um turno, ela trabalha os 2. O cuidador não trabalha só um turno, ele trabalha 2 turnos. E aí, faz o que com a criança? Né? Quando termina o turno dela. Isso a gente tem que repensar nos nossos movimentos sociais, nos nossos conselhos locais de saúde, nos nossos... Não é nos movimentos para brigar, é para mudanças, porque essas crianças vão crescer, elas serão pais também. Então a gente precisa pensar na nossa sociedade enquanto construção coletiva e contínua. A gente não vai parar. Nós vamos morrer, mas alguém está nascendo e vai continuar. Alguém já nasceu e vai continuar. Então a gente precisa pensar nesses momentos, né? E a proteção integral
É tudo isso que eu estou colocando onde entra o mental, o moral, o espiritual e o social. Não é só o físico. Porque o físico eu vou preocupar com uma alimentação balanceada, eu vou me preocupar com uma atividade física, né? Para poder desenvolver. E entre a classe que nós atendemos, o que vale é o futebol. Tem escolinha de futebol em vários cantos da cidade. Porque é um sonho, né? De todo menino ser um jogador famoso. A grande maioria da classe menos abastadas que nós atendemos, que nós trabalhamos nas comunidades. Mas a gente precisa cuidar da saúde mental dessa criança para que ela pense se realmente isso que ela quer ou se ela está sendo absorvida por um sonho de sociedade. Quando nós falamos em desenvolvimento espiritual, nós não estamos falando de templos, de igrejas ou de fé professada, né? Nós estamos falando das pessoas conviverem bem consigo e com as outras. Delas lembrarem que não é só o físico e o intelectual. Eu preciso de pensar numa essência que me completa, que faz parte da minha constituição. Tanto que isso é fundamental para que eu não vá para os templos, para as igrejas, para as fés, né? Várias que temos aí na cultura, pensando que isso por si só vai resolver meus problemas. Não. É uma parte que me complementa e que eu preciso pensar nela também e agir dentro dela também. A maioria dos trabalhos voluntários que a gente se sente muito satisfeito em fazer, e eu faço parte de um grupo, é exatamente esse lado espiritual quando a gente percebe que nós estamos fazendo algo para e pelo outro sem remuneração. Nós estarmos na comunidade prestando um serviço de vacinação, de consulta, de coleta, isso faz parte do nosso trabalho profissional remunerado. Quando eu vou para essa comunidade fazer um trabalho sem nenhuma ligação com esses aspectos, a minha satisfação é outra. Então a gente precisa pensar nisso. Trabalho voluntário não é só para quando eu aposentar. Muito pelo contrário, eu preciso começar a aprender a fazer isso para quando eu aposentar, eu saber que é possível dar conta. Porque eu encontro muitas pessoas que estão esperando a aposentadoria compulsória, primeiro porque eles precisam do dinheiro, né? Às vezes tem alguns benefícios, ou porque eu não quero ir para casa, porque a minha família é insuportável de conviver com ela, porque eu não sei o que eu vou fazer. Só que os 75 anos vai chegar se a gente não morrer ontem. Morrer antes, né, dos 75. Então a gente precisa se preparar para outros afazeres que não seja preencher as nossas 60 horas semanais. Por que eu estou falando 60? Porque mesmo que nós façamos 40 horas, que é a carga horária da estratégia, nós vamos fazer plantões. Conheço um monte de gente que sai do plantão às 7 horas da manhã para 8 horas estar na comunidade do PSF. Como vai ser o atendimento dela para as pessoas? Não vai ser qualificado, porque ela não tem condição física. E aí, entre os plantões que são 12 por 60, ela consegue fazer 12 por 36, porque ela arrumou mais um. Quando é que ela vai ouvir a criança que ela tem em casa? Quando é que ela vai ter condições e habilidades desenvolvidas para conversar com um adolescente? Hora nenhuma. Então, quando nós falamos de dignidade para a criança e para o adolescente, não é ter a melhor escola, a melhor alimentação, trocar de smartphone para ele. Não é essa a qualidade que eles precisam.
Todo ano, quando começa maio, nós temos aquele vídeo, né, que percorre todos os grupos. Onde tem uma das falas que chama a atenção. Mãe, qual é a senha para falar com você? Porque a criança está pendurada na barra da saia da mãe e a mãe está com o tablet na mão. Com certeza todos nós já vimos esse vídeo, todos os anos ele aparece por aí. Então nós precisamos parar um pouquinho para prestar atenção na criança externa. Porque quando eu não presto atenção na criança externa, eu não estou prestando atenção na minha criança interna. E nós temos ela dentro de nós até hoje. E como foi a minha criança interna, como ela está sendo, é a forma como eu estou lidando com a criança externa. Então a gente precisa promover palestras educacionais com a comunidade mesmo, né? Não só com o grupo de gestantes, que faz parte do programa, né, da estratégia. Mas não só os grupos de perdia, o grupo das idosas, mas antes disso, os programas, né, do PSE, a gente vai lá e tem contato com as crianças. Os cuidadores não estão lá. Então a gente precisa pensar numa forma que dentro da programação de atividades nós possamos conversar com mães para prestar atenção nas suas filhas, nos seus filhos. Tenha a idade que tiver, a gente precisa disso. A criança tem direito de ser respeitada, ter espaço e tempo livres para experimentar e descobrir o mundo, descobrir o outro e descobrir a si mesmo. Ah, mas a minha criança tem tempo, sim, ela vai para a escola de manhã e ela fica depois sem fazer nada. Só que ela fica sem fazer nada com o telefone na mão. Ela fica sem fazer nada, sem conviver afetivamente, afetuosamente, acolhida com carinho pelas pessoas. Elas ficam soltas. E estar soltas sem nenhum acolhimento não é liberdade. É desorganização. Aí nós vamos ter um monte de crianças que são encaminhadas para neuropediatras, neuropsicólogas, né? Ah, esse menino tem TDAH. Não necessariamente. Ele só não tem limite. Ele só não tem limite de disciplina, de educação social, ele não tem acolhimento, ele não tem ninguém para falar com paciência com ele. E nós sabemos que o comportamento das crianças é uma forma de nos chamar a atenção. Só que a gente anda tão cheio de coisas que a gente não presta atenção. O máximo que a gente consegue fazer é gritar no mesmo nível da criança. Então a gente precisa olhar para nós, para a gente dar conta de olhar para a criança. Ah, não, mas eu consigo sim, eu trabalho 12/36 de dia, 12/36 à noite, mas eu consigo ter um tempo com minha criança. Ok. Parabéns. Mas a gente precisa saber qual é o tempo, qual a qualidade de tempo que eu estou tendo com minha criança. E isso nós precisamos falar para as mães que chegam até nós. Nós precisamos nos preparar para isso. Porque a mãe ela sai às 5h30, 5 horas da manhã para o trabalho. E vai chegar por volta de 17, 17h30. Quando ela chega, né, eu estou pensando aí num percurso entre sair de casa e chegar no trabalho, sair do trabalho e chegar em casa. Mesmo que ela trabalhe 8 horas, ela vai ter um tempo a mais de percurso para chegar em casa. E aí, a gente se pergunta, o que é que nós estamos
fazendo com o futuro da nossa sociedade. Ah, não, eu já estou ficando velho, vou morrer. Mas até morrer a gente vai conviver com essa criança. Nós vamos envelhecer e vamos conviver com o adolescente. E aí não adianta eu dizer que o adolescente tem descasos com o mais velho, não respeita o mais velho, não está nem aí, porque eu não ensinei isso para ele. Eu não ensinei que as crianças precisam respeitar os avós. Eu não ensinei que ancestralidade faz parte da minha história. Gente, isso é cultura, isso é educação social. Então ele não vai cuidar do avô mesmo não. Se ele cresce e adquire um carro, ele não quer nem saber de levar o avô numa consulta. Ele não aprendeu isso. E não adianta a gente esperar que ele vá aprender sozinho. Ele pode até aprender com um sofrimento maior. Então a gente precisa orientar, né? Além do que nós oferecemos como escola, como creches, como consultas, né? A caderneta de vacinação tem que estar em dia. E o nosso governo, né? Ele vai criando alguns emparelhamentos que vale a pena a gente pensar, analisar e avaliar. Então hoje, para eu manter o meu cartão cidadão, eu preciso que as minhas crianças estejam em dia com a vacinação. Olha que coisa! Para e pensa se a gente não está vendendo algo de alguma forma alguém. Ah, não, mas isso faz parte do social. Tá, mas eu estou indo mais profundo. Será que a gente precisa agir dessa forma mesmo? Será que não é possível que a gente consiga despertar nas pessoas a conscientização de que eu preciso estar bem, independente se eu vou ganhar um dinheiro para? Porque senão nós vamos alimentar uma sociedade que vai trabalhar 60 horas, 70 horas por semana e vão estar infelizes. Porque trabalhar muito, ganhar muito dinheiro não é sinônimo de felicidade. No máximo a gente vai ficar alegre porque conseguiu trocar o smartphone, conseguiu comprar um iPhone. Eu fico pasma quando eu vejo alguém se matar numa carga horária extenuante por um iPhone de 10 mil. Que valor de vida que eu tenho? O que eu estou ensinando para as pessoas que não conseguem ter isso? Elas vão querer de qualquer maneira? Ou então eu tenho que educá-la? Não, você vai poder ter. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver fazendo algo moralmente correto. Porque senão ele vai começar a roubar. Ele vai conseguir esse bem que ele tanto deseja de qualquer forma. E isso tudo passa por uma educação social sobre o trabalho. Porque senão eu vou ver o trabalho como escravidão, então eu vou procurar uma coisa muito fácil na minha vida que eu não preciso ser escravo do trabalho. Não, o trabalho é enobrecedor. O trabalho nos coloca como ser participante, construtor de uma sociedade e eu estou retirando desse valor que eu recebo algo que eu quero ter. E ontem eu ouvi uma fala muito interessante de uma colega que falou sobre a diferença entre eu quero e eu escolho. Dá pra gente pensar muito. Porque às vezes eu quero, porque eu quero, mas eu não escolhi. Eu não fiz uma escolha de ter um iPhone. Eu quero ter um iPhone porque eu quero mostrar para as pessoas que eu trabalho muito para ter um iPhone. Mas e daí? Eu faço o que com isso? E a criança está percebendo tudo isso. Não tem como eu
comportar, agir e ter atitudes sem que a criança e o adolescente perceba. Eles estão aprendendo, nós somos exemplos deles. Melhor, nós somos exemplos para eles. E aí eles vão crescer na mesma, como dizia minha amada avó, na mesma toada. E nós vamos poder cobrar deles depois? Para pensar. Então, o que eu vou fazer cuidando da criança? Como é que eu vou lidar com essas coisas? Se vocês derem uma olhada, essa listinha já está numa outra fala que eu fiz. Mas essa lista ela é tão importante, ela é fundamental, que ela precisa ser repetida várias vezes. E faz uma cola para as mães, né, das comunidades que vocês atendem, para elas pregarem no armário, na geladeira, para elas lerem, para elas pensarem sobre isso. Porque geralmente nós só prestamos atenção na criança quando ela traz um comportamento que nos chama a atenção pela irritabilidade, pela birra, pela raiva, pela tristeza, pelo choro. Isso nos chama a atenção. Mas é muito difícil, nós ainda não desenvolvemos as habilidades de perceber uma criança quando ela está manifestando um comportamento positivo. Porque na nossa cabeça, na cultura controladora que nós recebemos, a criança não está fazendo mais que obrigação. Mas não é assim que funciona e não é por aí que nós vamos educá-la. Porque para ela também prestar atenção futuramente em alguém que esteja fazendo algo bom, ela precisa aprender. E ela só vai aprender se ela ouvir ou se ela ver alguém fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, nós... E parece que virou uma febre, né? Nas redes sociais, apresentar vídeos, pequenos vídeos, com os avanços das crianças. Eu fico realmente pensando se necessário. Isso eu também estou pensando, não estou fazendo juízo de valor. Se essa pessoa que filmou essa criança, ela está realmente presente às 24 horas, vamos colocar 24, que é muito, até porque ela não tem esse tempo todo, né? Ela precisa ter um tempo para ela. Mas se a maior parte do tempo presente na presença física com a criança, se ela está na presença emocional. Ou se essa pessoa está só mostrando que a criança dela tem um desenvolvimento adequado. Eu juro para vocês que eu ainda estou pensando e avaliando isso, né? Estudando e pesquisando. Porque tudo que vai para a rede social nós precisamos avaliar. Até que ponto é positivo, até que ponto é negativo e o que eu aprendo com isso. Porque às vezes eu estou mostrando o comportamento das minhas crianças que pode interferir negativamente para outras mães, outros cuidadores. Fala assim, nossa, a minha criança tem essa idade e não faz isso. Percebem que às vezes eu registrar algumas coisas e colocar em redes sociais eu posso não estar ajudando? Isso é para a gente pensar no que nós postamos e no valor que nós vamos dar para as postagens que nós vemos. Porque senão a gente vira neuróticos das redes sociais. Então nós precisamos pensar que os comportamentos que a criança manifesta, elas precisam ser avaliadas se estão dentro de um padrão considerado normal, se não estão, por quê? Aí cabe a avaliação de especialistas, de profissionais técnicos especialistas.
Porque senão eu vou dizer, a minha criança tem espectro autista porque ela não faz isso. Ou a minha criança tem um TDAH porque ela faz isso. Ensinem, orientem as mães a procurarem avaliações corretas. Porque senão daqui a pouco as crianças estão hiperdesenvolvidas ou hipodesenvolvidas. Na verdade, elas estão sendo crianças. Nós adultos é que estamos criando fases diferentes para as crianças. Nós estamos colocando elas em caixinhas. E aí a gente fica sem saber muito o que fazer. E quando as mães chegam nas nossas unidades, elas entregam a criança como se estivesse entregando um objeto e se vira aí enfermeira, ACS, médico, assistente social, porque ela não sabe lidar com a criança, porque ela não soube lidar com a dela. Ela não teve essa possibilidade. Então, quando a gente diz a criança precisa ser respeitada, é porque quando nós fazemos combinados, a gente precisa cumprir. Não faça combinado se você não consegue fazer de cumprir a promessa. Porque elas vão lembrar. E tudo que nós fizemos com a criança, ela vai aprender. Seja de bom ou seja de ruim. E aprender o ruim é muito mais fácil. Diga nós adultos, né? Nós ainda fazemos algumas coisas erradas porque são mais fáceis de fazer. Mas nós já somos crescidos e maduros o suficiente para saber. É mais fácil, mas eu vou ter que responder pelas consequências advindas. A criança ainda não sabe disso, ela não tem maturidade e dentro das nossas leis, nós só tornamos responsáveis por alguma atitude ou ato aos 18 anos completos. Até lá, quem responde por nós antes dos 18 são os nossos cuidadores, são as nossas famílias. E isso precisa ficar claro até quando tem os programas de PSE, né? Quando nós vamos conversar com os adolescentes, com os pré-adolescentes. Recentemente fui para uma escola falar sobre bullying. Porque as crianças só são agressivas com as outras porque alguém foi com elas. Elas não nascem agressivas. São os nossos ensinamentos sociais coletivos que elas vão aprendendo a ser como são, né? Então, as nossas comunicações têm que ser claras com as crianças. O que é ser claro com as crianças? Escutá-las. Porque muitas vezes a minha comunicação com a criança é de impor e mandar fazer. E as crianças foram desenvolvendo e hoje elas dizem, eu tenho que fazer por quê? Isso quando está em casa, né? Porque quando ela está sendo manipulada pelo agressor, principalmente o agressor sexual, ele tem habilidades que muitas vezes os pais não têm, os cuidadores não têm. E aí eu preciso perceber até o meu comportamento, a linguagem das crianças, para perceber se elas estão sendo abusadas, violentadas de alguma forma. E muitas vezes as crianças se calam porque elas não vão ter acolhimento. Isso é muito sério, porque nós também não sabemos o que fazer. Mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede ajuda. Tem um monte de gente que pode nos ajudar. Tem algumas coisas falhas? Tem, porque essas coisas são feitas por pessoas. E nós ainda somos falhos em alguns procedimentos, em algumas falas, em alguns comportamentos. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa prestar atenção no que a gente não está fazendo de bom e aprender a fazer. Continuando a lista, né? Acredite na criança. Ah, mas ela está mentindo. Ótimo, então vá atrás e descubra por que ela está mentindo. Porque a criança mente por uma série de coisas.
quando ela não quer fazer alguma coisa ou quando algo de ruim está acontecendo e ela não sabe expressar. Crianças violentadas em qualquer instância, elas são ou falantes ou fechadas. E geralmente as crianças fechadas, todo mundo acha bom porque ela não dá trabalho, mas ninguém imagina o tamanho da dor que ela carrega. O falante que é diagnosticado com TDAH, ou indisciplinado ou mal educado, ele tem uma fala interna também que ninguém escutou. E ele vai continuando até que alguém ou escute ou perceba. E a gente não está conseguindo perceber isso. E o que é mais difícil para vocês ainda que trabalham diretamente dentro da unidade, é exatamente quando os casos de violência acontecem dentro da própria família. Física, psicológica, sexual. Por isso nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Dia desse eu estava numa unidade de urgência, quando chega uma mãezinha que o bebê tinha morrido. Olha, precisou de chamar alguém específico com uma habilidade para conversar com essa mãe, porque não foi todo mundo que deu conta. Não foram todos os profissionais daquele plantão que estava lá que deu conta de conversar com essa mãe. Porque tem situações que realmente a gente não vai conseguir. E tá tudo bem. Então eu peço ajuda. Sempre a gente é tão feliz, né, que sempre vai ter alguém do nosso lado que dá conta. E a gente não vai dar conta de tudo mesmo, né? Atender crianças violentadas é específico demais, é técnico demais e é emocionalmente complicado. Então eu vou me preparando, né? Se eu não consigo, eu peço ajuda para alguém, eu peço ajuda para um profissional de outra área, mas eu preciso conversar com essas mães, eu preciso conversar com esses cuidadores, eu preciso escutar a criança, principalmente quando ela não fala. Aí numa hora dessa todo mundo chama psicólogo, né? Eu acho ótimo isso, porque é como se a gente desse conta de resolver todos os problemas. Não, a gente só tem uma abordagem diferente. E às vezes algumas abordagens é estar calado. Até que a pessoa consiga se expressar. Como é que a criança se expressa quando nada está bem? Chorando. E nós precisamos deixá-la chorar. A questão é que a nossa mente e o nosso corpo estão tão sobrecarregados de atividades, de situações, de um monte de coisa que acontece, que a gente não tem esse tempo mais. A gente não tem essa paciência. Essa semana que eu atendi essa pessoa, foi exatamente na terça, eu fiquei 2h30 conversando com ela. Aliás, 1h30 eu só ouvi. Depois a outra 1h eu consegui, né, chegar até ela e a gente começou um diálogo. Mas 1h30 foi um monólogo dela até que eu consegui, porque às vezes nós precisamos ouvir para que a pessoa confie na gente. Principalmente em situações de violência. E olha que a violência está chegando muito próximo de nós. Antes nós tínhamos violência no trânsito, nós tínhamos violência na casa dos nossos assistidos, né, da nossa comunidade. Nós tínhamos violências pelas notícias. Atualmente nós estamos tendo violência dentro do nosso local de trabalho, entre a nossa equipe. Eu tenho certeza que ao ouvirem e assistirem
a essa reflexão, vocês vão lembrar de casos de pessoas que estão agredindo o colega no local de trabalho. Tamanha a falta de habilidade de convivência relacional que nós chegamos. E lembre-se, isso tudo é exatamente o que nós estamos ensinando para as nossas crianças e adolescentes. Eles não têm outra escola a não ser a própria convivência familiar. É claro que eles têm as escolas, eles têm as creches, eles têm os grupos de amigos, mas o primeiro local que eles aprendem é dentro da família, dentro de casa. E aí, como é que nós vamos conversar isso com a família? Nós temos que facilitar esse diálogo, nós temos que criar essa possibilidade. Nós temos que criar grupo das famílias, como a gente tem um grupo de diabéticos, hipertensos, de gestantes. Será realmente que a gente precisa esperar chegar algo específico para falar dentro de uma programação? Eu penso que nós podemos criar essas oportunidades. Fica o lembrete, fica a sugestão e à disposição para auxiliar. Muito obrigada. Gratidão.